Ao falar de eletricidade, eletromagnetismo, é muito comum a gente pensar em corrente elétrica. Então já vamos definir o que é uma corrente elétrica. Quando a carga elétrica está em movimento, nós temos uma corrente elétrica I. A gente vai denotar então a corrente elétrica pela letra I. Basicamente a ideia aqui é a seguinte: a gente tem aqui um fio, então imagina aqui um fio condutor, e a gente faz com que esses elétrons aqui dentro do fio se movam de uma forma relativamente organizada. Então, conforme esses elétrons vão se movendo para a direita, a gente passa então a ter um movimento ordenado de cargas elétricas. A gente diz então que aqui existe uma corrente elétrica. Na verdade, esse movimento dos elétrons não é tão bonitinho como está representado aqui. Ele é um movimento muito mais caótico do que o que está representado. Mas para questões didáticas, a gente coloca as setinhas todas bonitinhas, alinhadas, apontando para a direita. E aí você tem aqui então o movimento das cargas. O que gera esse movimento das cargas, nós vamos estudar mais para frente. Basicamente, a gente pode descrever o que gera esse movimento como sendo devido a um potencial ou uma diferença de potencial ou ainda uma tensão elétrica. São três nomes para basicamente a mesma coisa. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas basicamente o que a gente precisa saber aqui agora é que cargas elétricas em movimento geram uma corrente elétrica, constituem uma corrente elétrica. Outra coisa importante também é a gente observar o seguinte: quem se movem são os elétrons. Quem tem mobilidade, quem tem liberdade de movimento são os elétrons. Justamente porque o próton está preso lá no núcleo, ele tem muito mais dificuldade de se mover do que os elétrons. Os elétrons, como estão orbitando em torno do núcleo, eles têm mais facilidade de se moverem e de passarem de um átomo para outro. Então, quem se movem são os elétrons. Mas, em algumas situações, a gente vai considerar uma inversão. Então, é importante saber que a corrente real considera o movimento dos elétrons, e são eles que se movem, e a corrente convencional considera o movimento de prótons de cargas positivas no sentido contrário. No início, quando os cientistas começaram a estudar sobre corrente elétrica, eles achavam que a corrente elétrica era um fluido de carga positiva se movendo. Ou seja, eles achavam que eram os prótons que se moviam. Mais tarde, conforme o conhecimento sobre o átomo foi sendo desenvolvido, percebeu-se que na verdade não eram os prótons que se moviam, eram os elétrons. Só que aí ficou estabelecido como uma convenção a gente considerar a corrente como sendo um movimento de cargas elétricas positivas, e tudo bem, vamos manter isso. Agora, é importante observar que esse movimento ocorre no sentido contrário. Então, se a gente fosse representar aqui a corrente convencional, já que aqui está representada a corrente real. Se a gente fosse representar aqui a corrente convencional, a gente teria que desenhar prótons se movendo para a esquerda, no sentido contrário. Na maioria dos casos, então, quando a gente vê lá a representação da corrente elétrica, nós vamos assumir que o que está representado é a corrente convencional, considerando o movimento de prótons, mesmo sabendo que, na verdade, quem se movem são os elétrons. Você pode se revoltar com isso, né? E pensar assim, pô, mas se que está se movendo é o elétron, por que a gente não coloca o elétron para se mover, não representa o elétron se movendo? Eu concordo com sua revolta, mas não há nada que a gente possa fazer nesse momento. Então, vida que segue. A corrente elétrica é definida como a carga que atravessa a seção de um fio por unidade de tempo. Então, basicamente, se a gente vier aqui, eu vou pegar essa seção do fio aqui, ó, esse pedacinho aqui, vou ver quanto de carga atravessa essa seção a cada unidade de tempo, por exemplo, a cada segundo. Eu vejo quanto de carga atravessou essa seção e a partir daí eu consigo calcular a corrente. Detalhe, eu não quero saber quantos elétrons ou quantos prótons atravessaram. Eu quero saber quanto de carga que atravessou. Por exemplo, vamos imaginar que cada elétron tenha 5 de carga, tá? 5 coulombs de carga negativa. Então, se eu tiver 3 elétrons atravessando a minha seção a cada segundo, então a minha carga que atravessou essa seção foi de 15 coulombs negativos a cada segundo, tá? Então, a gente define a corrente elétrica como a carga que atravessa
a seção de um fio por unidade de tempo. E daí a unidade de corrente é definida como sendo o ampere, em homenagem a um cara chamado Jean-Marie Ampère, eu não sei, e a gente representa com a letra A maiúscula. O ampere escrito como unidade por extenso, A minúsculo, e esse acento grave aqui, que é o acento agudo invertido. Porque ele era francês, e os franceses têm esse acento. Então, 1 ampere corresponde a 1 coulomb por segundo, ou seja, quando você tem um fio com uma corrente de 20 amperes, significa que está passando uma carga de 20 coulombs a cada segundo nesse fio.